RCP Notícias. Três horas em Cabo Verde, tempo para as notícias no Jornal da Tarde. Seja então bem-vindo a este jornal. Começamos com os títulos da atualidade. O CID pede a reforma do Estado com redução da máquina pública, diminuição do número de deputados no Parlamento e atribuição de autonomia às regiões. João Santos Luís afirma que o partido está pronto para assumir uma visão transformadora do país. O Presidente da República pede solidariedade global e justiça no financiamento ao desenvolvimento. José Maria Neves discursou esta manhã na Conferência de Sevilha, reafirmando o apelo por financiamento sustentável e maior inclusão na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Trabalhadores da CV Handling ameaçam com greve de 4 dias a partir do próximo dia 10 de julho. A greve é apoiada pela UNTCCS e deve afetar de forma especial o Aeroporto Internacional Nelson Mandela. Dados do 4º Inquérito Demográfico e de Saúde Reprodutiva são fundamentais para orientar as decisões na saúde pública, diz a Diretora Nacional de Saúde. Ângela Gomes presidiu a abertura da formação dos mais de 100 agentes que vão inquirir a população. Estados Unidos garantem que não há proibição de vistos para cidadãos africanos, incluindo cabo-verdianos, que pretendem entrar nos Estados Unidos da América. Os trabalhadores da CV Handling avançaram com o pré-aviso de greve. A paralisação de 4 dias entre 10 e 14 de julho abrange todos os serviços da CV Handling na cidade da Praia. Os trabalhadores e o sindicato exigem a atribuição dos subsídios de turno e de trabalho noturno, bem como o cumprimento dos acordos assinados com os sindicatos no passado mês de março. Os protestos têm o patrocínio da UNTCCS. Joaquim Almeida diz que é hora de dizer basta às arbitrariedades reinantes na empresa. Os trabalhadores da CV Handling dizem basta à empresa. Exigem a implementação imediata do subsídio noturno num setor que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, com a maioria de voos que ocorrem em horário noturno. Reivindicam também o subsídio de risco diante da constante exposição e perigos reais e concretos, como vibrações e ruídos intensos, temperaturas extremas, riscos biológicos e contaminações, de entre outros riscos. Mais grave ainda, o pré-aviso de greve é motivado pelo incumprimento de um acordo assumido entre a empresa e os trabalhadores sobre a égide da Direção-Geral do Trabalho, que previa a implementação do subsídio noturno desde março deste ano, compromisso isso que levou à suspensão da greve. A greve, alerta central sindical, vai afetar exclusivamente o funcionamento do Aeroporto Internacional Nelson Mandela, já que inclui todo o trabalho suplementar. Sindicatos e trabalhadores pedem a compreensão dos utentes. Mas atenção, a praia é o ponto, particularmente das outras ilhas, é o ponto onde saem todos os voos para as ilhas. Fazendo em greve não há voos internos. Os trabalhadores sentem-se traídos, desrespeitados e sem alternativa a não ser lutar pelos seus direitos de forma firme e determinada. A empresa perdeu toda a credibilidade junto do seu corpo laboral. Os trabalhadores já não acreditam mais
em promessas vagas ou acordos não cumpridos. Por isso, decidiram avançar com esta greve como forma de protesto contra o abuso e arbitrariedade de uma gestão que insiste em ignorar os compromissos assumidos. Segundo a sindicalista, todos os cerca de 150 trabalhadores da escala da praia vão aderir à greve. A empresa, a CV Handling, tem cerca de 500 colaboradores em todo o país. Uma reunião de concertação foi marcada para o próximo dia 3 de julho, tentando evitar a greve anunciada para os dias 14 de julho. A UCID defende uma reforma profunda do aparelho administrativo do país. Para o líder nacional dos democratas cristãos, há que reduzir gastos e libertar recursos para melhor servir o cidadão. João Santos Liz falou à imprensa esta manhã. O José Pedro Santos esteve na conferência. Uma máquina governativa e administrativa do Estado leve e capaz de servir os cidadãos de forma efetiva, célere e com dignidade é uma visão defendida pelo CID, que considera que o modelo seguido tem servido para travar o desenvolvimento do país, um sublinhado do Presidente Nacional dos Democratas Cristãos. Em vez de termos um Estado ao serviço da população, da educação, da justiça e segurança, da economia e das empresas, temos uma máquina pública que, na sua forma e funcionamento, reproduz desigualdades, abriga interesses partidários e emperra o desenvolvimento. Para João Santos Luís, a obesidade da máquina do Estado não é por acaso. A máquina do Estado, como está montada, consome milhões, mas entrega muito pouco. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Há ministérios que se sobrepõem, institutos que fazem o mesmo trabalho, direções que existem apenas para justificar nomeações e salários chorudos a amigos e militantes do partido. Esta duplicação institucional não é um acaso, é uma escolha política, e quem paga a conta são os contribuintes cabo-verdianos. A UCID, que diz defender há muito a redução do elenco executivo, na mesma linha a reconfiguração do Parlamento, indica como alternativa viável a descentralização, a autonomia e, de forma muito específica, a regionalização para governança próxima do cidadão e com menos custos. A UCID propõe redução com coragem dos gastos desnecessários da máquina pública, modernização, digitalização e simplificação dos diversos procedimentos, acabar com a nomeação partidária em funções técnicas, reorientar o Estado para servir o cidadão. E essa transformação só será possível com coragem política e visão de futuro. A UCID prevê e acredita num Estado que sirva os cidadãos com justiça, funcione com competência, respeite a dignidade. Uma verdadeira e profunda reforma do Estado é o que Cabo Verde precisa há muito tempo. Com a confiança das cabo-verdianas e dos cabo-verdianos, a UCID está pronta para liderar essa mudança com verdade, justiça e visão. Mais impulso à economia, educação, saúde, segurança e desenvolvimento social são as áreas que a UCID indica como prioritárias para investimentos dos recursos públicos, porque, segundo João Santos Luís, os cabo-verdianos querem um Estado melhor e não maior, pela extensão da sua máquina administrativa. O antigo presidente da República de Cabo Verde, Pedro Pires, recordou hoje os sentimentos vividos durante as primeiras eleições constituintes de Cabo Verde em 1975. Pedro Pires destaca o misto de realização, incerteza e compromissos com o futuro. As declarações foram feitas à margem de uma conferência promovida pela CNE no âmbito dos 50 anos da data histórica. Pedro Pires sublinhou ainda que a independência foi apenas o início de uma caminhada difícil para Cabo Verde. Uma reportagem de Ednea Barros. A presidente da CNE defendeu a urgência de reforçar a participação eleitoral, considerada essencial para a sustentabilidade e legitimação do sistema democrático do país. Entendemos, sobretudo, que este encontro constitua um apelo, não é? Um apelo à participação
eleitoral, um apelo à participação cidadã e um apelo, sobretudo, ao comprometimento, não é, dos jovens e da geração atual com o processo político e eleitoral, que nós sabemos que é, portanto, um fator determinante para a legitimação de qualquer governo democrático em Cabo Verde, à semelhança de 1975, que as eleições legitimaram, portanto, a primeira Assembleia Constituinte. O princípio hoje continua a ser o mesmo. Já como desafios centrais nesse processo, Maria do Rosário apontou a modernização tecnológica e a atualização da legislação eleitoral. Uma delas é principalmente a mobilização e a participação ativa e cidadã dos cidadãos cabo-verdianos no processo eleitoral. E nós queremos que haja esta reaproximação ou esta assunção da responsabilidade com a legitimação do processo democrático eleitoral em Cabo Verde. É um dos principais desafios. A modernização do processo eleitoral, portanto, colocando o país ao mesmo nível de patamar de desenvolvimento tecnológico, também um outro desafio, e nós já começamos a dar passos nesse sentido da atualização da legislação eleitoral, que também tem sido uma dificuldade desde 2015. A lei eleitoral precisa sempre refletir a realidade política e social, portanto, do país. À margem da conversa alargada promovida pela Quiné, o comandante Pedro Pires, ao falar do legado, defendeu a importância da memória coletiva e alertou que a independência não foi o fim de luta. Recordou o clima vivido em 1975, marcado pelo sentimento de dever cumprido com a independência, mas também por desafios e incertezas na construção do novo Estado. Dever cumprido, as consequências e a necessidade de se engajar, de se comprometer com o sucesso da independência de Cabo Verde. O nosso esforço vai no sentido para que as pessoas não se esqueçam do marco, mas e ao mesmo tempo não ter a ideia que o marco é o fim da história ou o fim de tudo, que tudo está resolvido. Não, o marco é o início. Portanto, o marco é uma espécie de planta que temos de regar todos os dias. A atividade integra o calendário comemorativo das 5 décadas das primeiras eleições constituintes de Cabo Verde, realizadas após a proclamação da independência. Arrancou em Sevilha a 4ª Conferência Internacional para o Financiamento ao Desenvolvimento. A conferência reúne mais de 60 líderes mundiais e perto de 4.000 representantes da sociedade civil. Cabo Verde é representado pelo Presidente da República, José Maria Neves, que pediu solidariedade global e justiça intergeracional no financiamento ao desenvolvimento. No seu discurso em Sevilha, José Maria Neves reforçou o apelo que já tinha feito por financiamento sustentável e maior inclusão na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Cabo Verde vai defender que devem ser encontrados mecanismos inovadores para financiamento dos pequenos estados insulares em desenvolvimento. Vamos defender que os países devem ser vistos como espaços de trabalho para melhorar a sua capacidade de arrecadação, a sua performance fiscal, para velar pela qualidade das suas despesas públicas, mas face aos constrangimentos que ainda existem, face ao alto endividamento, há necessidade de um forte apoio das instituições financeiras internacionais, portanto dos organismos multilaterais, e há necessidade também de os países mais desenvolvidos contribuírem e participarem no desenvolvimento dos outros países. Declarações de José Maria Neves desde Sevilha. Numa entrevista à Rádio de Cabo Verde, o Presidente da República, ao discursar na Conferência para o Financiamento, saudou a adoção do compromisso de Sevilha de transformar a arquitetura financeira global mediante compromissos firmes, mensuráveis e devidamente financiados. No entanto, alertou que o sistema internacional ainda penaliza desproporcionalmente os países em desenvolvimento, especialmente os pequenos estados insulares, como é o caso de Cabo Verde. Para José Maria Neves, a 4ª Conferência sobre o Financiamento para o Desenvolvimento deve marcar o início de um novo ciclo de solidariedade internacional, onde o financiamento deixe de ser
privilégio e passa a ser instrumento de justiça intergeracional e prosperidade partilhada. Sem justiça fiscal não há equidade global, sem financiamento justo não há transformação real e sem inclusão o desenvolvimento será sempre incompleto, concluiu o Presidente da República no seu discurso em Sevilha. (13h16), este é o Jornal da Tarde. O 4º inquérito sobre a saúde reprodutiva acontece de 7 a 9 de julho em todo o país. É uma operação que vai igualmente apurar o estado nutricional da população e as taxas de prevalência da anemia e do VIH. A Diretora Nacional de Saúde, Ângela Gomes, acredita que os resultados do estudo vão comprovar a eficácia das políticas públicas adotadas pelo país, principalmente no combate à anemia. Nós já fizemos uma boa evolução, porque esse inquérito, na verdade, avalia mais o estado nutricional virado para as anemias. Nós já temos várias medidas de políticas públicas, que são as reposições, quer nas grávidas, quer nas nossas crianças, desde as creches até todo o ensino obrigatório. Nós temos a cobertura de suplemento de ferro. Nós também introduzimos, a nível de políticas públicas, a alimentação, a refeição quente nas cantinas escolares, e nós temos feito uma política de incentivo a uma alimentação saudável e com as famílias, e nós já reduzimos drasticamente as anemias, quer nas crianças, quer nas grávidas. Os dados do 4º inquérito demográfico de saúde reprodutiva serão fundamentais para orientar as decisões na área da saúde pública, realça a Diretora Nacional de Saúde, Ângela Gomes, que diz também que o inquérito vai avaliar o estado atual da cobertura vacinal. Destaca Ângela Gomes que o país tem neste momento uma taxa de vacinação que aproxima-se dos 100%. Nós tentamos também introduzir a cobertura vacinal, que é uma informação muito importante. Nós temos taxa de cobertura vacinal administrativos acima dos 97% e nós queremos que esta informação vai ser reforçada a nível das anemias. Creio também que vai trazer-nos informações, principalmente determinadas faixas etárias, poderão trazer algumas nuances que poderemos melhorar a nossa eficácia e eficiência nas nossas medidas de políticas públicas, mas creio assim, mudar de todo, penso que não poderá trazer tanto assim informações de grandes mudanças, mas sobretudo porque penso que os nossos dados administrativos têm muita fidelidade. Nós temos já políticas nesses domínios muito bem estruturadas. Então, penso que mudanças muito grandes não, mas trará-se com certeza informações que nos apoiarão nos reforços das nossas medidas de saúde pública. As ações do 4º inquérito de saúde reprodutiva começaram hoje com a formação dos mais de 100 inquiridores que vão estar no terreno. A operação deve ficar concluída em dezembro com a apresentação dos resultados definitivos. Vão arrancar dentro de meses as obras de construção do primeiro silo de estacionamento automóvel na cidade da Praia, capital do país. A infraestrutura de vários pisos que vai desde Xandareia vai trazer aos praienses mais espaços para estacionar as viaturas e deve também proporcionar a quem pretende se ausentar um local seguro para deixar o seu veículo. É uma reportagem de Joana Lopes. Francisco Carvalho, presidente da Câmara da Praia, anuncia para breve o primeiro silo de estacionamento automóvel. Tem um outro projeto importante que é silos de estacionamento. Nós estamos na fase avançada de identificação de terreno, de elaboração de projeto. Quando vamos construir nosso primeiro silo de estacionamento, que é estacionamento em altura, ali no município de Praia, e também dá uma grande resposta em relação à grande procura que tem na questão de estacionamento, lá naquela parte histórica de cidade, a seguir de conclusão de elaboração de projeto, não avança, não começa para questão de construção. Não prevê o máximo dentro de 3 meses, não começa já a arranca para o processo de construção de primeiro silo de estacionamento no município de Praia. É um edifício com vários pisos, cada piso também tem vários lugares de estacionamento. O que também traz é um alívio em relação à questão de estacionamento que tem na zona histórica, no primeiro momento, que é lá na Platô. A infraestrutura vai se erguer na localidade de Xandareia, também para servir a quem precisa de espaço em caso
de ausência da cidade, explica o presidente da EMEP, José Antônio Fernandes. Construção de um parque de estacionamento subterrâneo e aéreo na rampa São Joanares, frente de Telecom, que nos utente, então, utiliza desse com maior segurança. Por exemplo, um proprietário que tem esse carro, que vai à férias, não é? Que tem garagem, mas trabalha e pôr esse carro lá, fichar com segurança e pode ter meses, anos, horas que volta e está esse carro devidamente conservado. Moradores de um dos maiores centros urbanos da praia, Palmarejo, Doravante, não precisam se deslocar ao platô para contactar a EMEP. A partir de hoje, têm acesso aos serviços da empresa no seu próprio local de residência, com a agência hoje inaugurada. Zona onde o estacionamento automóvel passa a ser pago a partir de amanhã, avança o presidente José Antônio Fernandes. Com essa delegação é um sinal que não crê trabalha na proximidade, cada vez mais próximo com o utente se sente mais satisfeito e também economia de tempo e de espaço. Em vez de deslocar para a praia, não ser para reclamar ou para comprar um disco, não tem uma delegação perto ali que o utente está a comprar e está a fazer todas as reclamações, todas as necessidades. E assim como brevemente não está a abrir uma delegação também na Tiara Santo Antônio. Quebra-Canela, Achada Santo Antônio, Gamboa, Palmarejo Grande e Avenida Cidadela, os próximos bairros a serem contemplados também com parquímetros. Rematou. Vão arrancar dentro de meses obras de construção do primeiro silo de estacionamento automóvel na cidade da Praia. Informações apuradas pela jornalista Joana Lopes. A presidente do Conselho Científico do Instituto Internacional da Língua Portuguesa admitiu hoje que os parcos recursos da organização têm dificultado o andamento dos projetos do Instituto. Abigail Cosme falava à jornalista Carmelita do Rosário, à margem da 11ª reunião ordinária do Conselho Científico do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, ILP. O que realmente importa, defende a presidente do Conselho Científico do ILP, é o impacto que o projeto tem tido na prática na vida dos académicos, docentes e dos Estados-membros da CPLP, neste caso em concreto, a promoção da língua portuguesa. O orçamento, infelizmente, não é tão grande como gostaríamos, mas que tem tido bastante resultados e impactos na vida dos estudantes, na vida dos professores, na vida estudantil dos Estados-membros da CPLP. O grande objetivo é a promoção da língua portuguesa e isso tem sido feito através tanto dos projetos com estudantes, através dos projetos de investigação científica, como também através de apoios a bibliotecas e etc. Portanto, são muitos os projetos, infelizmente não de tamanho e envergadura como gostaríamos, mas que têm tido realmente impacto na vida da comunidade estudantil e na promoção da língua portuguesa, que é o nosso objetivo final. São vários os assuntos que estão em cima da mesa nesta que é a 11ª reunião ordinária do Conselho Científico do ILP. A questão das cotas dos Estados-membros é um dos assuntos em pauta. Remata Abigail Cosme. Temos cotas variadas dependendo dos países que estamos a falar, mas também temos algumas dificuldades quanto à cotização e à atualização das cotizações. E esta é uma também das temáticas que vai ser aqui debatida e apreciada, de forma a vermos como é que conseguirmos dar continuidade aos projetos, implementar novos projetos com o orçamento que continuamos a ter. Instada-se a pronunciar sobre as possíveis dívidas de alguns Estados-membros em relação à organização, Abigail Cosme esquiva-se da questão, preferindo, neste sentido, falar nas dificuldades de cada um dos países em cumprir com os seus compromissos. É uma questão, de facto, que eu responderia desta forma. Os países têm cada um as suas dificuldades e nós sabemos que atravessamos um momento internacional de grande dificuldade, mas deixamos aqui o apelo a que haja esta maior envolvência e que, efetivamente, tanto a nível dos projetos como a nível financeiro, os países também se envolvam. Com exceção da Guiné-Bissau e da Guiné Equatorial, todos os Estados-membros da CPLP estão reunidos hoje nesta que é a 11ª reunião ordinária científica do Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Presidente do Conselho Científico do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, ILP, admite que os parcos recursos da organização não têm dificultado o andamento dos projetos da organização.
Nácia Gomes, uma das maiores referências do batuque e do finação em Cabo Verde, e o poeta brasileiro Manuel de Barros vão ser homenageados no Festival Literatura Mundo em 2026. O anúncio foi feito ontem durante o encerramento da 7ª edição do Festival Literário. Carciana Lima. A 8ª edição do Festival de Literatura Mundo do Sal em 2026 promete ser um marco conectando a tradição oral cabo-verdiana à poesia contemporânea brasileira. Os homenageados serão Nácia Gomes e Manuel de Barros. As homenagens para a 8ª edição do Festival de Literatura Mundo do Sal irão para Maria Inácia Gomes Correia, Nácia Gomes, uma das maiores referências do mundo do batuque, do finação, da língua cabo-verdiana, da oratura e do patrimônio imaterial de Cabo Verde. No próximo dia 18 de julho será comemorado o centenário de nascimento de Nácia Gomes. Também homenagearemos no próximo ano o poeta brasileiro Manuel de Barros, poeta do Pantanal do Mato Grosso e de Ressonância Mundo, que se dedicou ao tratado da grandeza do ínfimo e da palavra plasmada como um organismo vivo, natural e ecológico. Márcia Souto, da Rosa de Porcelana Editora, enquanto organizadora do festival, anuncia outras novidades da próxima edição. Outra novidade é a presença de um parceiro estratégico para eventos, a Nova Monte, implicando na reestruturação dos momentos de homenagens, científicos e de reflexões e debates, mas também de ampliação da participação de universidades, desde logo de Cabo Verde, mas também do Brasil, de Portugal, e extensões que levam o nome do festival, da Ilha do Sal e de Cabo Verde para mais paragens do mundo. No que se refere à 7ª edição do Festival de Literatura Mundo do Sal, que findou ontem, o escritor e pesquisador italiano Luca Fazzini, que falou em nome dos participantes, ressaltou que o festival não foi apenas uma comemoração nostálgica do 50º das independências de Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe, mas sim a construção de um legado. Celebrar os 50 anos das independências, nesse espaço e nesse tempo, tem significado retomar o fio de um sonho, mesmo quando o enredo da história revela suas falhas, mesmo quando os impasses do presente nos desafiam e nos obrigam novamente a nos posicionar na história. Neste cenário, celebrar é persistir, é afirmar que os projetos de emancipação ainda pulsam, que há páginas que ainda precisam ser escritas nas formas da poesia e da prosa, mas também nas práticas cotidianas de imaginação, justiça e comunidade. A 7ª edição do Festival de Literatura Mundo do Sal terá a sua primeira extensão em Tarrafal de Santiago, já no próximo dia 1 de julho e posteriormente em Lisboa e Roma. Outra iniciativa de destaque é a exposição Franz Kafka, em tributo ao 100º aniversário do desaparecimento do autor, a ser inaugurada em 18 de julho na cidade de Praga, na República Checa. Durante o encerramento da 7ª edição do festival, a organização também convidou os poetas com textos inéditos a ficarem atentos ao anúncio oportuno do edital com regulamento do Prémio Lana de Literatura, edição Poesia. A Federação Cabo-Verdiana de Futebol faz avaliação positiva da Taça Independência em Futebol que decorre no Sal e em Santo Antão. Odílio Neves, elemento da Federação, garante que os constrangimentos iniciais foram ultrapassados e que tem havido bons jogos e com boa afluência de pessoas aos estádios. A reportagem é de Moisés Évora. Odílio Neves, elemento da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, destaca que a Taça Independência tem decorrido bem nas vertentes logística e desportiva, e que foram ultrapassadas as dificuldades encontradas no início da prova e que agora tudo decorre de feição. Está tudo a decorrer da melhor forma possível. Se tivermos em conta que o começo não foi fácil, tivemos que até adiar o início da competição, mas digamos, hoje digo que foi bom termos adiado porque conseguimos a tempo organizar melhor e hoje estarmos melhor, quer em Santo Antão, quer aqui no Sal. E também um palavrinho para o público aqui no Sal, para mim aquilo que eu estou a ver aqui no Sal, mas também tem informações de Santo Antão que, portanto, a população tem
desportivo tem aderido aos jogos, o que é muito bom para Interilhas. Odílio Neves adianta também que já estão criadas as condições para a fase final na capital do país. Neste momento posso adiantar que já está tudo preparado para a recepção das caravanas, o alojamento, a alimentação, tudo um conjunto logístico que já está muito bem preparado aí na cidade da Praia. Por exemplo, ontem tivemos a visita do secretário-geral, veio cá para ver como é que as coisas estão a decorrer. Portanto, ele mesmo está na praia a tratar de toda a parte final da prova. O nosso entrevistado está na Ilha do Sal a acompanhar as caravanas e os jogos do Grupo A. A Federação Cabo-Verdiana de Futebol faz avaliação positiva da edição da Taça Independência em Futebol, que decorre nas Ilhas do Sal e Santo Antão. Odílio Neves, elemento da Federação, garante que os constrangimentos iniciais foram ultrapassados e que tem havido boa afluência de pessoas aos estádios. Os Estados Unidos da América garante que não há proibição de vistos para cidadãos africanos, incluindo cabo-verdianos, de entrarem nos Estados Unidos da América. A posição foi reafirmada por Amanda Robertson, porta-voz em língua portuguesa do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, numa entrevista à Rádio Morabeza. A responsável explicou que o que está em causa são análises caso a caso, com o objetivo de garantir a segurança dos Estados Unidos. As questões relacionadas com as alegadas restrições de viagens a mais de 36 países africanos e o aumento de tarifas foram consideradas obstáculos aos negócios pelo presidente da Comissão da União Africana durante a 17ª Cimeira de Negócios Estados Unidos-África, que decorreu na última semana em Luanda. Sobre o fim do AGOA, a Lei de Crescimento e Oportunidades para a África, bem como dos programas de ajuda ao desenvolvimento, Amanda Robertson afirmou que a estratégia passa por deixar de prestar assistência para reforçar a diplomacia comercial entre os Estados Unidos e os países africanos. O Rio de Janeiro foi escolhido como sede da Conferência da Década dos Oceanos em 2027, um evento organizado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura para promover a ciência oceânica e o desenvolvimento sustentável. O objetivo da cimeira, que vai ser organizada no Brasil, é consciencializar a população em todo o mundo sobre a importância dos oceanos e mobilizar os atores públicos e privados para ações que favoreçam a saúde e a sustentabilidade dos mares. A escolha do Rio de Janeiro, feita em Paris durante a reunião da Comissão Oceanográfica Intergovernamental, reflete, segundo a Unesco, a liderança do Brasil em iniciativas internacionais voltadas para a conservação marinha e a ciência oceânica. A conferência deverá reunir chefes de Estado, cientistas, sociedade civil e o setor privado para definir as estratégias necessárias para reverter a degradação dos oceanos e promover a sustentabilidade. O ritmo das negociações de paz entre Rússia e Ucrânia depende da posição de Kiev e da eficácia da mediação dos Estados Unidos, afirmou hoje o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Peskov não explicou o que Moscou espera de Washington ou de Kiev, mas disse que a Rússia aguarda novas datas para negociações. 5 meses após o início do mandato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não há um fim à vista para a guerra, embora Trump tenha empurrado os dois lados para negociações de cessar-fogo desde a sua posse em janeiro. O presidente norte-americano disse na sexta-feira que acha que algo vai acontecer relativamente a um possível entendimento. Após um interregno de mais de 3 anos, a Rússia e a Ucrânia estiveram em conversações presenciais em Istambul durante o mês de maio, que conduziram a uma série de trocas de prisioneiros. As tropas de Moscovo continuam a avançar na Ucrânia. A Rússia já controla cerca de 1/5 do país. O chefe da diplomacia alemã, que acusou esta sexta-feira o presidente russo Vladimir Putin de querer impor uma capitulação à Ucrânia sem uma verdadeira vontade de negociar, depois de ter chegado a Kiev por uma visita sem aviso prévio, encontrou-se com Vladimir Zelensky, que reiterou que a Ucrânia vai sair da Convenção Internacional da Proibição de Minas Antipessoais. O presidente ucraniano tem acusado a Rússia de estar a utilizar minas contra os militares e civis e diz que a Ucrânia não pode estar presa a obrigações enquanto que o inimigo não tem
restrições. França está em alerta laranja por causa do calor. A forte onda de calor atinge o sul da Europa com temperaturas de até 43 graus centígrados em Espanha. As elevadas temperaturas atmosféricas, que também estão a fazer-se sentir em França, levaram as autoridades a tomar medidas adicionais para proteger as populações. De acordo com o painel sobre mudanças climáticas criado pela ONU, é quase certo que a frequência e a intensidade do calor extremo e a duração das ondas de calor vão aumentar e continuarão a fazê-lo com o aquecimento global. Esta é já considerada a maior onda de calor desde 1950. 13h36 é o ponto final no Jornal da Tarde. Antes, recordamos os títulos que fizeram esta edição. O CID pede a reforma do Estado com redução da máquina pública, diminuição do número de deputados no Parlamento e atribuição da autonomia às regiões. O Presidente da República apela à solidariedade global e justiça intergeracional no financiamento ao desenvolvimento. José Maria Neves discursou esta manhã na Conferência de Sevilha, reafirmando o apelo por financiamento sustentável e maior inclusão na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Trabalhadores da CV Handling ameaçam com greve de 4 dias a partir do próximo dia 10 de julho. A greve é apoiada pela UNTCCS. A paralisação deve afetar de forma especial o Aeroporto Internacional Nelson Mandela. Dados do 4º Inquérito Demográfico e da Saúde Reprodutiva vão ser fundamentais para orientar as decisões do Governo na área da saúde pública, diz a Diretora Nacional de Saúde. Ângela Gomes presidiu a abertura da formação dos mais de 100 agentes que vão participar no inquérito. Os Estados Unidos garantem que não há proibição de vistos para cidadãos africanos, incluindo os cabo-verdianos. A posição foi reafirmada por Amanda Robertson, porta-voz em língua portuguesa do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, numa entrevista à Rádio Morabeza. 13h37, ponto final no Jornal da Tarde. Às 14 tem atualização noticiosa nos títulos do dia. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.